A maioria dos homens não faz ideia de que o maior sabotador de suas conquistas não são o que eles fazem, mas o que eles pensam. Você pode estar cometendo um dos maiores erros da sua vida agora sem nem perceber. E sabe o pior de tudo? Talvez você acredite que está no caminho certo, mas na realidade é muito mais sombria. A mentalidade que você cultivou ao longo dos anos, aquela que te disseram que era a chave do sucesso, pode estar lentamente afundando em um ciclo de fracasso, frustração e eventualmente arrependimento. Sim, é isso mesmo. E não pense que isso está acontecendo com outra pessoa, está acontecendo com você. Por quanto tempo você vai continuar acordando todos os dias com a sensação de que, por mais que faça, algo sempre te escapa? Por quanto tempo você vai continuar se perguntando por que os outros estão prosperando enquanto você se sente estagnado? A verdade é brutal. O que está te destruindo não são os obstáculos que você vê, mas os que você não vê. E esse é o ponto-chave. Você está sendo moldado, condicionado e manipulado acreditar em uma série de mentiras que estão silenciosamente destruindo seu potencial. E eu vou te mostrar como. Quer saber como você nunca chega onde realmente quer? Porque você está seguindo regras que foram desenhadas para te manter pequeno. Agora você tem duas opções. Continuar do jeito que você está ou descobrir uma verdade que vai te libertar de uma vez por todas. Se você acha que está no controle da sua vida, pense de novo. O que eu vou te revelar nas próximas linhas pode mudar completamente o rumo da sua jornada. Esta é a mentalidade que está lentamente e de forma traiçoeira destruindo a sua vida. E sabe a pior parte? Você provavelmente acredita que ela está te ajudando. Mas não se preocupe, porque agora você vai ter a chance de virar o jogo e entender o que realmente está acontecendo. Prepare-se, pois o que vem a seguir vai abrir seus olhos de um jeito que poucas pessoas estão prontas para enxergar. Billy é o retrato de muitos homens que estão lutando para encontrar seu caminho. A sensação de ser esmagado pelas responsabilidades diárias é familiar para muitos, especialmente no contexto do desenvolvimento pessoal. Ele acorda todas as manhãs sabendo que precisa agir, que tem tarefas importantes para cumprir, mas o peso da procrastinação e da falta de foco o paralisa. Como ser um homem de sucesso quando as demandas da vida parecem ser montanhas intransponíveis? O que Billy precisa entender é que, para vencer essa batalha, é crucial não apenas reconhecer obstáculos, mas aprender a lidar com eles de forma prática e direta. A armadilha que é, quanto mais Billy tenta evitar suas responsabilidades, mais elas parecem crescer. Cada tarefa não cumprida irá alimentar a sensação de fracasso, corroendo a autoconfiança, que buscam para ser produtivos e eficientes. Isso vai levar Billy a evitar em vez de enfrentar. Um exemplo simples seria quando ele precisa fazer exercícios físicos. Ele sabe que deseja se cuidar, mas, ao pensar na exaustão que isso pode trazer, ele opta por adiar mais uma vez. Esse é o ciclo comum, mas, para rompê-lo, é necessário agir mesmo que o desejo inicial não esteja presente. A chave para Billy e muitos outros homens é entender que a sensação de sobrecarga vem, em grande parte, de percepção errada do que significa produtividade. Para alcançar a mentalidade vencedora, ele precisa redefinir suas metas. Não se trata apenas de fazer tudo de uma vez, mas de dar um passo de cada vez. Um exemplo prático é definir pequenos, grandes objetivos diários, como dedicar apenas 15 minutos a uma tarefa específica, seja ler um livro de desenvolvimento pessoal ou fazer uma caminhada. Pequenos passos levam a grandes resultados, e é assim que a melhoria contínua acontece. Outra questão que Billy enfrenta é a falta de clareza sobre suas prioridades. Ele sente que precisa fazer tudo, o que só agrava a situação. Mas, e se ele aprendesse a delegar ou até eliminar tarefas que não são essenciais para o seu crescimento? Por exemplo, ao invés de gastar horas navegando nas redes sociais, ele poderia dedicar esse tempo a aprender algo novo, como um curso online ou leitura de livros que fortaleçam sua autoconfiança. A chave é perceber que, ao concentrar suas energias nas atividades certas, ele pode reduzir o estresse e aumentar até sua produtividade. Olhando para a vida, percebemos que ele precisa de algo mais do que apenas motivação temporária. Ele precisa de uma transformação na forma como enxerga suas responsabilidades. Para ele, entender o conceito de melhoria é essencial para criar um sistema que funcione a seu favor. Ao invés de apenas reagir ao caos do dia a dia, ele precisa se preparar mentalmente para cada desafio, sabendo que cada ação, por menor que pareça, é um passo em direção à sua melhor versão. Agora, para realmente começar a mudança, Billy precisa observar como ele se compara com os outros e o impacto disso na sua.
Billy, assim como outros homens, cai na armadilha de comparação constantemente. Ele olha para Frank, um colega que parece ter tudo sob controle, sempre produtivo, sempre envolvido em atividades que trazem satisfação. Frank parece ser o exemplo de como ser um homem de sucesso, enquanto Billy se sente cada vez mais distante dessa realidade. A comparação acaba sendo uma grande inimiga do progresso. O que Billy não percebe é que, ao medir seu próprio valor pelas realizações de outra pessoa, ele está sabotando sua própria jornada de desenvolvimento. A verdade é que a vida de Frank, por mais perfeita que pareça, também tem seus desafios, mas Billy não consegue enxergar isso. A mentalidade masculina não se constrói olhando para o que os outros têm, mas sim reconhecendo o próprio caminho e progresso. Comparar-se com outros homens só gera ansiedade e frustração. Um exemplo disso é quando Billy se compara com o físico de Frank, que é atleta e disciplinado. Ele esquece que o corpo de Frank é o resultado de anos e anos de treino e foco, algo que Billy pode começar a trabalhar se concentrando no que ele pode controlar em vez de focar no que o outro já conquistou. A armadilha de comparação também mina sua autoconfiança. Quando Billy se vê constantemente inferior a Frank, ele começa a duvidar de suas próprias habilidades e de sua capacidade de alcançar seus objetivos. Isso o afasta da melhoria, pois, ao invés de focar no seu próprio crescimento, ele fica preso na ilusão de que nunca será tão bom contra os outros. Para sair dessa armadilha, Billy precisará entender que o verdadeiro sucesso vem de competir consigo mesmo, buscando ser melhor a cada dia em relação ao que ele era no dia anterior. Um ponto importante é que cada homem tem seu próprio tempo e processo. O que funciona para Frank não pode ser ideal para Billy, e ele deve aprender a se inspirar nos outros sem que isso afete negativamente. Um bom exercício seria Billy começar a registrar pequenas vitórias diárias, ao anotar cada progresso, como ler um capítulo de um livro de desenvolvimento pessoal masculino ou completar uma tarefa importante. Ele começará a perceber que está avançando. E esse tipo de prática ajuda a combater a comparação, pois cria uma base sólida para Billy e se sentir realizado com sua própria jornada. Billy precisa, acima de tudo, focar no que está a seu alcance. Comparar-se com o Frank ou a qualquer outra pessoa só vai distraí-lo do seu verdadeiro potencial. Ele precisa de clareza para entender tudo que está em uma fase diferente da vida e que as vitórias de Frank não diminuem as suas próprias. A partir do momento em que Billy começar a se libertar dessa armadilha mental, ele poderá viver com mais propósito e confiança. Mas, antes de conseguir chegar a esse nível de clareza, Billy precisa lidar com outra ilusão que está sendo enraizada em seu comportamento diário, a ilusão do dever. Billy vive preso na ideia de que ele deveria fazer certas coisas. Ele acredita que para ser um homem de sucesso há uma lista interminável de tarefas que ele deve realizar diariamente. Essa ilusão do dever gera mais resistência do que motivação. Ele acorda todas as manhãs com uma mentalidade carregada de obrigações. Isso não apenas aumenta sua frustração. A verdade é que, quando transformamos nossos objetivos em uma lista de deveres, nos desconectamos do prazer de realmente realizar algo significativo. Essa mentalidade do dever é comum entre os homens que estão buscando uma mentalidade masculina. Billy sente que, para ser bem-sucedido, ele precisa seguir um conjunto rígido de regras, como acordar cedo, fazer exercício, trabalhar sem parar e por aí vai. No entanto, o problema está na forma como ele enxerga essas atividades. Ele não percebe que o dever não é uma obrigação imposta de força, mas uma escolha que ele pode fazer. Quando ele muda essa perspectiva, essas mesmas tarefas se tornam mais leves e até prazerosas. Por exemplo, em vez dele pensar, eu deveria ir à academia, ele pode mudar para eu escolho ir para a academia porque quero cuidar de mim. Esse pequeno ajuste mental faz uma enorme diferença na autoconfiança. Ao substituir o deveria por o escolho ou quero, Billy se sente no controle de suas ações, o que fortalece seu senso de responsabilidade. Isso tira o peso das suas obrigações e transforma suas tarefas em oportunidades de crescimento. Imagine Billy acordando de manhã e, em vez de pensar, eu deveria meditar, ele pensa, eu escolho meditar porque sei que isso vai ter mais clareza mental em minha vida, vai me ajudar a ter. Essa mudança simples é poderosa e pode ser aplicada em qualquer área da vida. Além disso, a ilusão do dever muitas vezes está enraizada nas expectativas externas. Billy sente que ele precisa agir de certa forma porque a sociedade, sua família ou até mesmo seus amigos esperam isso dele. Para romper com isso e alcançar a verdadeira melhoria contínua, ele precisa redefinir sua prioridade como base de próprios valores e não no que ele acredita que os outros pensam que ele deve fazer. Quando ele faz isso, suas ações começam a ser guiadas por um senso de propósito e não por pressão externa. Essa transformação pode começar de maneira prática. Billy pode começar identificando uma tarefa que ele tem adiado por se sentir que deveria, entre aspas, fazê-la.
como iniciar um curso ou investir mais tempo em sua saúde. Ao substituir o dever por uma escolha consciente, ele perceberá que suas ações se alinham às suas metas reais. A questão aqui é entender a liberdade de escolha, que ela é uma das maiores ferramentas para conquistar uma mentalidade de sucesso. Mas, antes de explorar esse caminho de escolha consciente, é crucial que Billy compreenda como sua mente foi condicionada por forças externas, mudando seu comportamento e suas decisões. Billy, como muitos de nós, foi condicionado desde cedo a acreditar que certas atividades essenciais para o seu bem-estar são, de alguma forma, difíceis ou desagradáveis. Ele foi levado a crer que cuidar da saúde, manter uma rotina produtiva e buscar crescimento pessoal são tarefas árduas. E isso cria um ciclo de resistência. Essa lavagem cerebral da sociedade muda o comportamento de muitos homens que acabam associando atividades saudáveis e produtivas a sacrifícios, em vez de vê-las como oportunidades de melhoria. O resultado é um bloqueio mental que impede o progresso. Esse condicionamento social não é algo que acontece do dia para a noite. É uma construção lenta e constante que começa na infância e se fortalece com o passar dos anos. Billy cresceu ouvindo que trabalhar duro é exaustivo, que ser disciplinado significa abrir mão de prazeres e que investir seu tempo no desenvolvimento pessoal é uma tarefa para os fortes e não para todos. Mas a verdade é que essas percepções estão distorcidas. A rotina que ele acredita ser pesada pode ser leve, se vista sobre outro ângulo. Quando Billy entender isso, terá dado um grande passo para alcançar a mentalidade masculina. A influência da sociedade não se limita apenas às atividades diárias, ela também molda como a maneira que a pessoa enxerga e como ele define sucesso. Para alcançar a verdadeira autoconfiança, Billy precisa romper com essas programações externas e começar a definir o que realmente é importante para ele. Talvez ele descubra que o sucesso não está em seguir o caminho que todos esperam dele, mas em traçar sua própria rota, baseada em seus próprios desejos e aspirações. Isso inclui questionar tudo que eu falei que foi ensinado a acreditar e reconstruir suas crenças de maneira consciente. Ao reprogramar sua mente, Billy começa a perceber que muitas destas tarefas que ele evitava por parecerem difíceis, na verdade pode ser fontes de prazer e crescimento. O truque está em substituir o preciso pelo escolho. Quando ele fizer isso, ele verá que o que antes parecia uma obrigação pesada se transforma em uma oportunidade de melhorar sua vida. No entanto, antes de conseguir essa clareza, ele precisa entender a diferença entre seguir compulsões externas e viver de acordo com seus verdadeiros desejos. Billy, assim como outros homens, foi levado a acreditar que o caminho para o sucesso e bem-estar exige uma força de vontade inabalável. Ele pensa que, para realizar atividades saudáveis e produtivas, precisa constantemente lutar contra suas inclinações naturais. No entanto, a chave não está em depender unicamente da sua força de vontade, mas em regular seus desejos. O que Billy precisa entender é que, ao mudar sua forma de pensar sobre essas atividades, ele pode transformar ações que antes pareciam cansativas em algo agradável e recompensador. Imagine Billy começando a ver suas metas de desenvolvimento pessoal como algo prazeroso e não como uma obrigação. Ao invés de pensar, preciso malhar para me manter em forma, ele pode pensar, quero me exercitar porque isso vai me fazer mais forte e mais confiante. Essa simples mudança de perspectiva faz uma diferença enorme. Quando nossas ações estão alinhadas com nossos desejos, a motivação deixa de ser uma força e passa a ser natural. Billy pode começar a aplicar essa técnica em várias áreas da sua vida, desde cuidar da saúde até melhorar suas finanças pessoais. Reformular os desejos é, na verdade, uma habilidade que se pode desenvolver com o tempo. Um exemplo prático seria Billy aprender a gostar de atividades que ele antes evitava, como ler coisas de homens e ele começar a ler o que realmente lhe interessa, como O Poder do Hábito ou Mindset. Ele perceberá que aprender pode ser uma experiência envolvente e enriquecedora e não apenas algo que ele deve fazer. Dessa forma, ele se conecta com suas verdadeiras inspirações e transforma o processo de aprendizado em uma jornada prazerosa. Além disso, essa mudança de mentalidade não apenas aumenta sua produtividade, mas também sua autoconfiança. Quando o Billy começa a enxergar o valor das atividades que realiza, ele deixa de lado o sentimento de obrigação e adota um senso de propósito. Ao reformular seus desejos, Billy se liberta da necessidade de depender exclusivamente da força de vontade. Ele percebe que a verdadeira mentalidade masculina está em reconhecer atividades saudáveis e produtivas, e podem ser intrinsecamente satisfatórias, não apenas algo a ser suportado, mas
Para atingir essa clareza, Billy precisa compreender a diferença entre desejos genuínos e compulsões que foram implantadas por influências externas. Billy enfrenta um dilema comum, que é a dificuldade de distinguir entre compulsões e desejos verdadeiros. Ele frequentemente se sente atraído por atividades que prometem satisfação imediata, mas que, no final, deixam uma sensação de vazio. Essas compulsões são alimentadas por influências externas, como propaganda e pressão social, que mudam o comportamento sem que ele perceba. Para alcançar uma mentalidade vencedora, Billy precisa aprender a identificar o que realmente o satisfaz, ao invés de ceder a impulsos superficiais. A diferença crucial entre compulsão e desejo está na satisfação que essas ações trazem a longo prazo. Compulsões oferecem gratidão e gratificação instantânea, mas são passageiras e muitas vezes geram arrependimento. Desejos verdadeiros, por outro lado, trazem uma sensação de realização e progresso contínuo para fortalecer a autoconfiança. Billy deve aprender a resistir compulsões e focar em atividades que estejam alinhadas com seus valores e objetivos. Ele pode começar a se perguntar, antes de realizar uma ação, se aquilo o ajudará a ser um homem melhor amanhã do que ele é hoje. O interessante é que, quanto mais Billy se afasta das compulsões e começa a focar em seus verdadeiros desejos, mais fácil fica manter esse comportamento. É como criar um músculo mental. Quanto mais ele pratica resistir às tentações e escolher o que realmente faz crescer, mais natural isso se torna. Um exemplo prático é o ato de ler diariamente. Se Billy dedicar 15 minutos por dia à leitura de livros que o ajudem a melhorar, como O Segredo da Mente Milionária, ele começará a notar um impacto positivo em sua melhoria. Billy precisa entender que a busca por desejos verdadeiros é um processo de autodescoberta. Não se trata de renunciar a todos os prazeres imediatos, mas de aprender a equilibrá-los com o que realmente importa. Ele pode sim desfrutar de um tempo de lazer, mas sem deixar que isso se torne uma compulsão que o desvie de seus objetivos. E com isso, Billy pode finalmente viver com clareza necessária para focar no que realmente traz felicidade e se Billy finalmente começa a entender que viver com clareza é essencial para alcançar uma vida plena e significativa. Ele passou por um processo de autodescoberta, entendendo a diferença entre compulsão e desejo verdadeiro, e agora está pronto para viver com mais intenção. E viver com clareza significa saber o que realmente importa e eliminar distrações que não agregam valor. Ao adotar essa postura, Billy se aproxima da mentalidade masculina vencedora, onde suas ações são guiadas por propósito, não por pressões externas. O impacto dessa mentalidade não apenas transforma a vida de Billy, mas também serve de exemplo para outros homens que estão lutando com as mesmas questões. Quando ele começa a viver com clareza, ele automaticamente inspira aqueles ao seu redor. A clareza permite que ele tome decisões mais assertivas e alinhadas com os seus objetivos de longo prazo, o que fortalece sua autoconfiança. E um exemplo prático disso seria Billy priorizar suas tarefas diárias de acordo com suas metas de longo prazo, sempre se perguntando: isso me ajuda a ser um homem melhor? Agora que Billy aprendeu a viver com clareza, ele começa a perceber que não precisa mais se comparar com Frank ou qualquer outro homem. Ele está traçado com seu próprio caminho, e isso é o que realmente importa. O próximo passo para ele é continuar fortalecendo essa mentalidade, sempre buscando maneiras de manter essa clareza todos os dias em suas áreas da vida. E fazer isso, Billy finalmente encontra o seu equilíbrio entre o desejo e a ação consciente, vivendo com propósito e intenção. Agora que você sabe o que está lentamente destruindo sua vida, a pergunta que você precisa fazer é: o que você vai fazer a respeito? Vai continuar preso no mesmo ciclo de crenças que te sufocam ou vai finalmente tomar o controle e reescrever sua história? A escolha é sua, mas eu vou te dar um alerta. Se você não mudar agora, você vai continuar vivendo com a sensação de que sempre lhe falta algo, de que não importa o quanto você lute, você nunca chega lá. Você vai mesmo aceitar isso? Aqui não vai te levar para onde você realmente quer estar. A grande questão é: você vai continuar permitindo que essas crenças sabotem o seu potencial ou você vai tomar uma atitude de hoje e vai virar o jogo? Se você chegou até aqui é porque sabe que algo precisa mudar. Agora é a hora de agir. Então, o que vai fazer com esse conhecimento? Vai seguir o caminho que a maioria dos homens segue, levando uma vida de frustração e arrependimento, ou vai finalmente tomar as rédeas da sua história? Essa decisão vai definir seu futuro. Se você está pronto para a mudança, se inscreva no canal agora, ative as notificações e vamos juntos construir uma mentalidade que te leva ao sucesso. Não deixe mais que essa mentalidade destrutiva controle sua vida. A hora de mudar é hoje e agora.